Projeto de Lei número 12/2014. Autoria do vereador Marcos Rodrigo Amorim Florindo. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder cesta básica aos servidores públicos municipais, desde que sua remuneração base não ultrapasse a quantia corrente a um salário mínimo vigente à época de sua concessão. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2014. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Recebido o projeto de lei número 12/2014, de autoria do vereador Marcos Rodrigo Amorim Florindo, data de 10 de dezembro de 2014, trata-se o presente projeto de lei que autoriza o Poder Executivo conceder cesta básica de alimentos aos servidores municipais que tenham como remuneração base inferior a um salário mínimo vigente. Senhor presidente, depois de análise feita aos autos do presente proposição, em conjunto essa comissão manifesta emitindo parecer pelo aspecto legal das respectivas matérias, opina no sentido de sua aprovação. É o parecer, Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2014, Ivanito Barbosa de Oliveira, membro, Josi Miranda Sangi, membro, Luciano Miranda Salgado, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. Senhor presidente, nada a opor sobre a aprovação da presente matéria, projeto de lei número 12/2014, de autoria do vereador Marcos Rodrigo Amorim Florindo. Esta comissão acompanha o parecer preferido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. É o parecer, Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2014, Carlos Alberto Santos, presidente, Elias Cândido Silveira, secretário, Luciano Miranda Salgado, relator. Antes de colocar em discussão os pareceres, eu quero pedir desculpa e colocar primeiro em discussão o pedido de urgência de inclusão na pauta desse projeto pedido pelo nobre vereador secretário, vereador Marcos. Então, em votação, o pedido de urgência da matéria para que seja votado ainda nessa pauta. Em votação, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Agora sim, em discussão, os pareceres das comissões. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade, os pareceres. Em votação, o projeto de lei número 12/2014, que autoriza o Poder Executivo a conceder cestas básicas de alimento aos servidores municipais que tenham como remuneração base inferior a um salário mínimo vigente. Em votação, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Gostaria de pedir ao nobre secretário que fizesse a leitura dos pareceres do projeto de lei número 11/2014, origem Câmara Municipal, mesa diretora, concede abono aos servidores da Câmara Municipal de Ibatiba e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Recebido o projeto de lei número 11/2014, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, data de 25 de novembro de 2014, trata-se o presente projeto de lei de concessão de abono aos servidores da Câmara Municipal de Ibatiba, Espírito Santo e outras providências. Senhor presidente, depois de análise feita aos autos da presente proposição, em conjunto, esta comissão manifesta emitindo parecer pelo aspecto legal, constitucional e jurídico da presente matéria. A mesma se encontra redigida com clareza e dentro do estilo parlamentar. Opina no sentido de sua aprovação. É o parecer, Sala das Sessões, Ivanito Barbosa de Oliveira, membro, Josi Miranda Sangi, membro, Luciano Miranda Salgado, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Senhor presidente, nada a opor sobre a aprovação da presente matéria, projeto de lei número 11/2014, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Ibatiba, Espírito Santo. Essa comissão acompanha o parecer proferido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. É o parecer, Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2014, Carlos Alberto Santos, presidente, Elias Cândido Silveira, secretário, Luciano Miranda Salgado, relator e designador. Em discussão, os pareceres das comissões do projeto de lei número 11/2014. Não havendo nenhum vereador que queira discutir. Em votação os pareceres. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 11/2014 concede abono
aos funcionários da Câmara Municipal. Senhores vereadores, a concessão do abono se tornou possível, mais uma vez, devido ao planejamento e ao bom desempenho na economia dos gastos públicos realizado por esta Casa. Portanto, o município, o Estado, a nação tem seu alicerce no esforço, dedicação e trabalho de milhares de servidores públicos. Esses cidadãos carregam consigo a responsabilidade de estabelecer um elo entre o poder público e a sociedade, prestando serviços essenciais à população. São trabalhadores que escolheram o ofício do bem servir e que se dedicam ao atendimento público nas mais diversas áreas. Por isso, uma gestão pública eficiente requer a devida valorização do servidor público. Um Estado cada vez mais democrático deve garantir remuneração justa e carreira mais consolidada. O dinheiro é fruto do trabalho e da austeridade, da boa gerência legislativa. Em votação, o projeto de lei que concede abono aos servidores da Câmara Municipal de Ibatiba. Em votação, favorável aos senhores como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei Senhores vereadores, nós passaremos agora para a discussão do magistério, tá? Peço ao nobre vereador Luciano, Vossa Excelência pode fazer a leitura dos pareceres do projeto de lei número, faça favor de, já está aí com Vossa Excelência? Projeto de lei complementar, acho que é o 014/2014. Senhor presidente, a Comissão de Justiça, formada pelo vereador Ivanito na presidência e por mim e pelo vereador Jorci como membros, relata pela aprovação da matéria, que é o projeto de lei complementar número 014/2014, que autoriza a contratação de profissionais do Serviço de Apoio Educacional para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. Então, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após a análise do projeto, opina aí por sua aprovação na totalidade e com as emendas que serão apresentadas pela Comissão de Finanças. Então, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação emite parecer favorável à matéria com as emendas que serão apresentadas. A Comissão de Finanças, nobre presidente e demais vereadores, apresenta algumas emendas, incluindo, onde couber, que o processo de contratação de professores de educação básicas, anos iniciais, PEB-AI, e de professor de educação básica, anos finais, PEB-AF, será realizado através de títulos, provas de títulos, e também considerado tempo de serviço, na forma da emenda apresentada. Os cargos de ASG servente, ASGE merendeira, ASAE1 monitor de creche, ASE1 monitor escolar, serão realizados através de processo seletivo de provas e títulos. E também será considerado tempo de serviço na forma da emenda apresentada. O processo seletivo para motorista de transporte escolar, AGSAE2, será realizado
através de provas, títulos, prova prática eliminatória e também será considerado tempo de serviço na forma da emenda apresentada. E por isso também acompanha aí o relatório emitido pela Comissão de Justiça. Então a Comissão de Finanças, presidida sabiamente pelo vereador Elias, composta por mim e pelo vereador Carlos Alberto, emite parecer favorável à matéria, incluindo as emendas apresentadas em sua forma e totalidade. Em discussão, os pareceres das comissões com as devidas emendas. Não havendo nenhum vereador que queira discutir. Em votação, favorável ao senhor Ernesto Comistão. Aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei número 14/2014, que autoriza a contratação de profissionais do magistério e dos serviços de apoio educacional para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. Em discussão, o projeto. Não havendo nenhum vereador... Os pareceres já pus em votação. Já foi aprovado. Já foi aprovado. Os pareceres com as devidas emendas. Foi... Tá? Então, agora o projeto. Em discussão, o projeto. Senhor presidente, pela ordem. Conselho. Só gostaria de pedir, a gente sabe que a Secretaria de Educação já está trabalhando inicialmente nesse processo seletivo, vereador Carlos Alberto, vereador Ezequias, vereador Elias, vereador Marcos, enfim, todos os vereadores, Jango, vereador presidente Silvio Rodrigues, vereador Ezequias, Ivanito, mas pedimos que seja o mais célere possível, para que possa, ainda no ano de 2014, findarmos esse ano com esse processo seletivo de educação resolvido e, de fato, realizado, já sabendo quem é aprovado, já sabendo quem vai trabalhar no ano de 2015, para que possamos iniciar o próximo ano sem qualquer intempérie na setor educacional do nosso município. Então, sob a liderança de Vossa Excelência e do presidente da Comissão de Educação, vereador Marcos, eu quero aqui pedir que a Secretaria de Educação já está fazendo, mas que qualquer intempérie seja resolvida de forma célere para que a gente possa concluir 2014 com o processo seletivo da educação realizado. Continue em discussão. Não havendo mais nenhum vereador que queira discutir. Em votação, o projeto de lei complementar número 14/2014. Em votação, favorável ao senhor Ernesto Comistão. Aprovado por unanimidade. Nobres vereadores, todas as matérias são de extrema importância, mas a partir de agora nós vamos passar a discutir uma das matérias de grande relevância para o município de Ibatiba, que é a nossa lei maior. É a proposta de emenda à lei orgânica no município de Ibatiba. Quero dizer inicialmente que a proposta de revisão geral da lei orgânica de Ibatiba foi criada através da resolução número 3/2014, de 31 de março, apresentada a proposta de revisão geral pela comissão revisora, composta pelos vereadores Marcos Rodrigo Amorim Florindo, presidente, Luciano Miranda Salgado, relator, e Carlos Alberto dos Santos, membro. Essa comissão foi admitida pela mesa diretora e apresentada ao plenário para leitura na última sessão ordinária, realizada dia 25 de outubro deste ano. Seguindo a proposta da revisão da lei orgânica, foi encaminhada à Comissão Permanente de Justiça, que se manifestou pela constitucionalidade e legalidade da lei orgânica. Neste tempo, foram apresentadas 34 emendas pelo vereador Luciano Miranda Salgado e 5 emendas por esse vereador que vos fala. Sendo assim, estamos iniciando o processo de votação da proposta de revisão geral na forma como prevê o artigo 44 da nossa lei orgânica, que assim dispõe: a emenda à lei orgânica é de competência privativa de vereador e será votada em 2 turnos com intertício mínimo ou intervalo mínimo de 10 dias. Aprovação de, no mínimo, 2/3 do plenário, ou seja, 6 vereadores no mínimo, para que seja aprovado a reforma à lei orgânica. Portanto, desejo advertir aos colegas vereadores
que para aprovação da presente emenda de revisão, bem como das emendas apresentadas, necessário a aprovação de 2/3 dos membros deste poder. Antes de iniciar o processo de votação, consulto o plenário se desejam optar pelo processo de votação nominal ou podemos fazer a votação simbólica, de acordo com o artigo 164 e seguintes do regimento interno. Quem for favorável à votação nominal, permaneça como estão. Aprovado o processo de votação nominal. Digo isso porque uma vez estabelecido o processo de votação, que já foi estabelecido nominal, outro não será admitido, quer para votar a matéria principal, quer para votar as emendas. Antes de iniciar a votação das emendas, consulto aos vereadores se desejam colocar em destaque alguma emenda a fim de ser deliberado separadamente pelo plenário, de acordo com o artigo 168 do regimento interno. E também há 2 emendas sobre o mesmo artigo. Consulta ao vereador Luciano Salgado se deseja preferência na votação apresentada por Vossa Excelência, de acordo com o artigo 169 do regimento interno. Então, a primeira pergunta. Antes de iniciar a votação, consulta aos vereadores se desejam colocar em destaque alguma emenda. Senhor presidente, pela ordem. Concedo, pela ordem, a palavra. Eu gostaria de solicitar a retirada da emenda número 3, de minha autoria, ao projeto de revisão da Lei Orgânica Municipal. Então, solicito a retirada da emenda número 3 do anteprojeto de revisão da Lei Orgânica Municipal. É prerrogativa parlamentar e a mesa concede pedido de Vossa Excelência. Está retirada a emenda número 3, apresentada por Vossa Excelência. E, ao mesmo tempo, solicito preferência às 2 emendas de minha autoria que foram colocadas por Vossa Excelência. Então, solicito preferência às emendas de minha autoria. Preferência às suas emendas? Nas que estão chocando com as emendas de Vossa Excelência. Concedo, Vossa Excelência, retira minhas 2 emendas e dão preferência para a emenda de Vossa Excelência. Então, como foi definido, nós vamos proceder o início da votação. As emendas. Nós vamos consultar o plenário, que já tem estudo, já tem conhecimento de todas as emendas, emendas do vereador Luciano, emenda de nossa autoria, se podemos votar em bloco as emendas. A mesa consulta o plenário. Se for favorável, permaneça como estão. Então, em votação, as emendas em bloco apresentadas pelo vereador Luciano e apresentadas pelo vereador Silvio Rodrigues. Em discussão as emendas. Não tendo nenhum vereador que queira discutir, em votação, já que é nominal que foi decidido, eu peço ao senhor secretário que faça a chamada dos novos vereadores e que pronuncie sobre o voto, se são favoráveis ou se são contrários. Em votação, vereador Carlos Alberto Santos. Como vota, vereador Carlos Alberto? Favorável. Favorável. Elias Cândido Silveira. Como vota, vereador Elias Cândido? Favorável. Ezequias Mariano Gomes da Silva. Como vota, vereador favorável? Ivanito Barbosa de Oliveira. Favorável. João Brito Pereira Filho. Favorável. Joci Miranda Sangi. Favorável. Luciano Miranda Salgado. Favorável. Marcos Rodrigo Amorim Florindo. Favorável. Silvio Rodrigues de Oliveira. Favorável. Então, aprovado as emendas apresentadas pelo nobre vereador Luciano e pelo vereador Silvio por unanimidade. Vamos agora também já de consenso, a casa já tem consenso de votação em bloco, todos têm, já foram estudados, debatido, da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal do município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo. Em discussão, proposta de emenda.
Não tendo nenhum vereador que queira discutir, juntamente com as emendas já aprovado o projeto de revisão da lei orgânica em votação. Vereador, faça a chamada, por gentileza. Carlos Alberto Santos. Como vota, vereador Carlos? Favorável. Elias Cândida Silveira. Como vota, vereador Elias? Favorável. Ezequias Mariano Gomes da Silva. Favorável. Ivanito Barbosa de Oliveira. Favorável. João Brito Pereira Filho. Favorável. Joci Miranda Sangi. Favorável. Luciano Miranda Salgado. Favorável. Marcos Rodrigo Amorim Florindo. Favorável. Silvio Rodrigues de Oliveira. Favorável. Aprovado por unanimidade o projeto de revisão à lei orgânica com as devidas emendas. Aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei que dispõe sobre o sistema de controle interno no município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo. Projeto 17/2014. Concedo a palavra pela ordem, vereador Luciano. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Eu gostaria de solicitar adiamento de discussão da matéria desse projeto de lei complementar número 17/2014, de acordo com o artigo 149 do regimento interno desta casa. Hoje eu estive numa ótima conversa lá no Ministério Público com o nosso promotor do município, doutor Matheus. Na conversa estávamos acompanhados do assessor jurídico dessa prefeitura, doutor Hallen, e também do defensor público, doutor João Batista. E ali foi uma conversa sadia em torno de melhorias para Ibatiba. E pedi ao doutor Matheus, nosso promotor de justiça, que nos orientasse de forma mais técnica e mais plausível para votarmos sobre esses dois projetos, tendo em vista até mesmo que a Casa Legislativa e também, se salvo engano, o Poder Executivo assinou um documento garantindo a votação desta matéria até o fim do ano. Então nós pedimos ao doutor Matheus que, sabiamente, não interferindo no Poder Legislativo, mas nos orientando para que tomamos uma decisão técnica e a melhor decisão para o município de Ibatiba em relação ao projeto complementar projeto de lei complementar número 17/2014. Então, todos os vereadores, assessoria jurídica desse Poder Legislativo, assessoria jurídica da Prefeitura de Ibatiba, está convidada para na terça-feira nós estarmos conversando com o doutor Matheus, nosso promotor de justiça de Ibatiba, na próxima terça-feira, dia 16. Serão informados aí o horário que será essa reunião, mas fica desde já avisados os vereadores, a procuradoria desta casa, como também representantes do Poder Executivo, indiretamente na pessoa do querido procurador, assessor jurídico, doutor Hallen, para na terça-feira reunimos com o doutor Matheus, promotor de justiça, para definirmos sobre o projeto de lei 17/2014. Então, solicita adiamento de discussão. Em votação, pedido de adiamento de discussão do projeto de lei 17/2014. Quem for favorável, permaneça como estão. Aprovado o pedido de adiamento. Em discussão, projeto de lei número 13, lei complementar número 13, de 21 de outubro, que regulamenta a organização da Procuradoria-Geral do município de Ibatiba. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Eu gostaria de também solicitar adiamento de votação, baseado no artigo 149 do nosso regimento interno, com todos os argumentos que adiamento de discussão, com todos os argumentos que eu utilizei para solicitar adiamento de discussão da proposição de lei complementar 17/2014. Na próxima terça-feira, nós estaremos conversando com o Ministério Público para que o Ministério Público nos oriente, garantindo a independência dos poderes, mas nada mais justo que procurar no guardião da democracia, no guardião da fiscalização, que é o Ministério Público, o MP, ajuda para que possamos tomar uma decisão técnica, mas ao mesmo tempo que garanta ao município os avanços necessários para a boa gestão pública. Então, solicito adiamento de discussão do PLC 13/2014.
Em votação, pedido de adiamento de discussão do projeto PL... É PL 12, 2014, só corrigindo o número, o assessor. PL 12, PLC 12, 2014. Pedido de adiamento de discussão. Em votação, favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam de pé. Aprovado o pedido. Só corrigindo, nobre vereador. É porque está errado o número, veio errado. Nosso assessor já corrigiu o número do projeto. O outro que Vossa Excelência pediu dispensa, já foi aprovado, é PLC 13, 2014. Correto? Senhor presidente, desculpa, para resguardar a casa, correto. Então eu estou solicitando novamente adiamento de discussão. Eu solicitei de duas proposições. Controlador e procurador. Isso. Muito obrigado. Eu agradeço aí a preocupação de Vossa Excelência. Tá certo? Eu só gostaria de deixar bem claro para os nobres vereadores, esse projeto, nós também já participamos de uma reunião com o doutor Matheus, promotor, onde ele pediu, respeitando os poderes, que pudéssemos colocar em votação ainda esse ano essa matéria. Mas como é uma matéria que veio faltando alguns dados, e o nobre vereador Luciano também o procurou e marcou uma reunião para terça-feira, vamos fazer força de todos estarem lá e que, se houver um consenso, houver adequação do projeto, votarmos ainda nesse ano. Nada mais havendo a tratar, ou melhor, queria consultar o plenário, se podemos votar em bloco todos os requerimentos lidos nesta sessão e requerimentos verbais desta sessão. Acorda, permaneça como estão. Aprovado. Então, em discussão, os requerimentos apresentados nesta sessão. Não havendo nenhum vereador que queira discutir. Em votação em bloco de todos os requerimentos apresentados na ordem do dia. Em votação, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado esse trabalho, ficando todos convocados para a próxima sessão ordinária, vejam bem, ordinária, para a votação da nova mesa, da próxima sessão extraordinária, muito obrigado, Edson, da próxima sessão extraordinária, onde será deliberada a nova presidência da Câmara Municipal, biênio 15 e 16, que vai ser no sábado, como prevê o regimento, como prevê a lei orgânica, no sábado e horário 9 horas da manhã. Sábado, dia 20, 9 horas da manhã, estão todos convocados para eleger a nova mesa diretora que irá dirigir essa casa no próximo biênio. Também estão todos convocados para dia 22, na segunda-feira, dia 22, reunião extraordinária às 17 horas, para tratarmos da lei orgânica na segunda votação. Já foi votado em primeira instância, segunda votação. E 22 às 18 horas, na pauta, votação da lei, ou melhor, 17 horas da lei orgânica, segundo turno. 17 horas, lei orçamentária, pauta única, lei orçamentária, e às 18 horas, dia 22, lei orgânica. Uma boa noite a todos.